Fala pessoal, mais um almoço com TF no ar, nosso segundo vídeo nesta quinta-feira com uma informação importantíssima. Segundo o Globoesporte.com, em matéria assinada pelo Sérgio Santana, o Glorioso avalia a demissão do técnico Luiz Castro. Com um aproveitamento de menos de 50% e com o time eliminado na primeira fase do Campeonato Carioca, tendo que disputar a Taça Rio, o trabalho do técnico botafoguense está sendo avaliado por John Textor. Vou entrar aqui na matéria do Sérgio Santana, irei ler aqui alguns detalhes para vocês. A demissão está sendo avaliada. Luiz Castro já não convive com o mesmo prestígio em relação ao que chegou como treinador do Botafogo. O comandante passará por dias decisivos à frente do comando da equipe. Se o desempenho e o dia a dia não melhorarem praticamente de forma imediata, há possibilidade de uma mudança e a saída de Luiz Castro. Nos últimos jogos foram determinantes para o português perder o status perder status internamente. Entende-se que o time não está performando e a justificativa pela falta de reforços não se mantém diante de adversários do níveis de Sergipe, Portuguesa, como equipes que disputaram os jogos com o Botafogo. A sua multa é de aproximadamente 10 milhões de reais e o Botafogo está avaliando. Quem avalia não é o Botafogo, no caso é o John Textor, que é a personificação do departamento de futebol do nosso clube. Olha, eu falei sobre isso dentro do nosso giro de notícias e repito, o trabalho do Castro não é bom. Se tem que ter uma ruptura, o momento é já. O Castro precisa ser demitido neste momento. Até mesmo conversando com algumas pessoas nesses últimos dias, existia também a corrente lá dentro do Botafogo de que o Castro não poderia fazer muito sem os reforços, esperariam entregarem os reforços para ele, para terem a intenção e verem se o time poderia melhorar. Mas, ao mesmo tempo, o rendimento contra equipes da Série D do Campeonato Brasileiro e times até mesmo sem nenhuma divisão, isso meio que irritou o comando do nosso clube. O que tem que acontecer agora? É uma análise criteriosa. Vale a pena demitir o Luiz Castro? Vamos demitir o Luiz Castro. E quem entrará em seu lugar? Nós teremos algum outro profissional entrando no lugar do Castro? Ele será o cara para comandar o projeto? Repito algo que eu quero falar com mais detalhes, se der tempo. Eu iria falar sobre isso dentro desse nosso almoço com o TF. Mas eu quero falar com mais calma dentro do Noite Alvinegra. O Textor tem que aparecer. Eu falo isso aqui no canal há vários dias, o Textor tem que vir a público, tem que vir pro Brasil, tem que conversar dentro do Brasil. Tem hora que isso aqui não serve para muita coisa, tem hora que você tem que conversar aqui, ó, olho no olho. É necessária uma conversa olho no olho dentro do nosso clube. Passamos mais uma vergonha recente. Tem a assinatura dentro de campo do técnico Luiz Castro, mas fora de campo tem a assinatura do John Textor. Tem a assinatura do André Mazuco, que também precisa ser avaliado. As avaliações precisam acontecer em todos os setores. Será que o Mazuco está fazendo um trabalho interessante ali dentro do vestiário? Como que o Mazuco controla alguns pontos divergentes dentro do clube? Será que ele passa tudo o que está acontecendo para o John Textor? Será que algumas coisas são omitidas? Será que o John Textor ele tem cobrado na dose certa? Será que o John Textor está se omitindo nas cobranças? Isso a gente não sabe. E só quem convive ali dentro do Botafogo, está no dia a dia, pode nos dar esta resposta. Mas, no meu ponto de vista, esta avaliação para uma demissão do Luiz Castro é positiva, porque ele não pode se sentir como um intocável. O técnico botafoguense não pode se sentir assim, o John Textor não pode se sentir assim, o Mazuco não pode se sentir assim e o Tário Arruda também não pode se sentir assim. O Botafogo precisa de uma avaliação criteriosa de tudo que está acontecendo dentro do nosso clube. Se a demissão do Luiz Castro acontecer, eu acho que ele não pode sair reclamando: ah, não tive os reforços. Desculpa, Luiz Castro, você teve um time que praticamente foi o mesmo que jogou o Campeonato Brasileiro. Você não pode cobrar reforços para ganhar de equipes fracas. Você tem que cobrar reforços, sim, para as competições mais sérias. Se o John Textor não te entregasse os reforços, você tinha que chegar a público e falar: olha, não me entregaram os reforços, para jogar contra os times com mais casca. Uma derrota para o Flamengo B para C com vários meninos não pode ser colocado como algo: ah, nós não tivemos reforço nesse jogo. Pelo amor de Deus, o Flamengo estava sem treinar. E a gente viu o que aconteceu. Contra o Fluminense, a gente jogou até uma partida digna, né? Jogando com as linhas baixas, jogando na transição, a gente ganhou o jogo. E contra os pequenos? Contra o Vasco foi um jogo atípico. O trabalho do Luiz Castro não consegue avançar. E se a demissão acontecer, que a escolha de um novo profissional ela seja a melhor
possível que o Botafogo acerte na escolha de um novo profissional. Isso se internamente eles decidirem e definirem pela demissão do técnico português. Neste momento, acho que o caminho é de uma avaliação mais profunda, de um entendimento. O Luiz Castro deixou bem claro ontem na entrevista coletiva que ele não entregaria o cargo. Falou muito claro, queria continuar trabalhando, queria continuar firme ali a respeito do que tem acontecido dentro do Botafogo. Mas do meu ponto de vista, o trabalho é fraco, o trabalho é ruim, o trabalho, ele entrou, parece que numa espiral negativa. Até mesmo conversando hoje com um amigo, que é comentarista futebolístico, ele disse algo que é interessante. O Luiz Castro fez ontem contra a equipe da Portuguesa da Ilha algo semelhante ao que ele havia feito contra o São Paulo. Mudou metade do time para ver se dava um choque de realidade e ontem não aconteceu. O time não conseguiu jogar, o time não funcionou. O trabalho não está sendo bom. Se fosse um técnico brasileiro, eu acho que já teria sido demitido. Acho que a paciência do torcedor também chegou ao limite. A paciência do torcedor chegou ao limite com o John Textor, que, repito, tem que aparecer, tem que falar, tem que conversar com o torcedor, tem que vir ao Brasil, o John Textor. Enquanto você tem uma gestão personalista, como é a do Botafogo com o John Textor à frente, ele tem que ser o cara para falar sempre. Já que o próprio Tairo Arruda, na entrevista ao Fogão Net, disse que ele está ali como um tampão, né, para cobrir até a chegada de um outro profissional. Precisa aparecer o John Textor também, precisa falar com a torcida botafoguense, ele precisa explicar o que está acontecendo. Precisamos de transparência a respeito do que está acontecendo, porque a gente vive um momento vergonhoso. O que nós estamos passando nesse momento é algo vergonhoso. Nós, botafoguenses, ontem tivemos mais uma vergonha na nossa história. Mais uma vergonha na história recente do nosso clube. E isso não é bom. Isso irrita todos nós. A gente fica frustrado, a gente fica atacando todos os irmãos de camisa, sendo que os responsáveis estão ali, continuam ali. O Luiz Castro no comando técnico, o John Textor na parte administrativa, o Mazuco na gestão do futebol. Eles estão ali, blindados por eles mesmos. E nós estamos aqui expostos. Por exemplo, eu falo todos os dias. Outros canais falam todos os dias. Vocês aí, em seus grupos WhatsApp, nas suas redes sociais, falam todos os dias. Os responsáveis precisam falar todos os dias. Se a demissão do Luiz Castro acontecer, eu sou ali. Acho que, de repente, é o momento de certa mudança. Eu falei ontem na live pós-jogo, acho que tem horas que você sente que as coisas não vão sair do lugar. Não sei se com reforços o Luiz Castro conseguiria fazer o time funcionar. Não sei mesmo, hoje eu tenho essa dúvida. Se de repente não é mais fácil você demitir, trazer um outro técnico, oxigenar o grupo e através desse novo técnico entender uma metodologia de trabalho e talvez novos reforços. Pelo menos eu enxergo assim. Eu acho que seria o momento. Se for demitir, tem que ser agora. Até mesmo na partida de quarta na Copa do Brasil contra o time do Brasiliense, talvez seja até um time para o Lúcio Flávio comandar, sei lá. Mas se for demitir, tem que demitir agora. Não tem que esperar um novo insucesso. Não tem que esperar uma outra pancada. Esperar uma eliminação na Copa do Brasil, porque da maneira que nós estamos jogando, cara, o Brasiliense ontem empatou com o Goiás, que é o time de Série A. De repente o Brasiliense joga por uma bola, empata o jogo e nos elimina nos pênaltis. Ou até mesmo no tempo real. No tempo normal, perdão. Eu tô receoso. Eu acho que se tem que ter uma ruptura, tem que ser agora. Não dá pra esperar mais dias. Tem que ser até amanhã ou depois. Ou você aposta no Luiz Castro, fala, você tá junto, a gente vai junto até o final, ou demite. Se não demitirem agora, não adianta demitir depois de um outro fracasso na Copa do Brasil, porque a responsabilidade será muito maior do John Textor, será muito maior do André Mazuco. Tem que ser algo tem que ser feito agora. Porque, como eu falei dentro do nosso giro de notícias de hoje, até li uma declaração do John Textor. Ele falou ano passado que o trabalho do Anderson, o Anderson foi demitido porque você não conseguia enxergar um estilo de jogo. E você tinha a obrigação de ganhar de times de Série D. Isso a gente viu nesse ano. O Botafogo com um elenco muito melhor do que aquele do ano passado. 3 vezes mais caro, a gente também não performou contra times de Série D. Tamo juntos, um abraço, à noite tô com vocês no Noite Alvinegra. Mais 2 vídeos aí, valeu, fui. Tamo junto sempre.